Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer uma continuação de um vídeo que eu passei para vocês, deu uns 5 minutinhos só, tá? A gente vai continuar ele nesse vídeo aqui. O nome é O que há de bom no pecado, que eu comentei. No pecado não tem nada de bom, só tem coisa ruim. Mas vamos passar para esse ponto aqui. Eu até comentei com vocês, né, no começo do vídeo. Satanás está sentado no topo da rocha, olhando para incontáveis multidões de almas humanas que se contorciam de dor nas chamas de todo o níveis das profundezas do inferno. Voltando para seu demônio auxiliar, diz: fazemos bem em considerar que a humanidade é basicamente boa. Trocando ideia com o demônio dele lá. Ele tem uma legião, é um terço de anjo que caiu com ele lá do céu, que a gente sabe disso, né? Aí, hoje é transformado aí tudo em demônios lá que tá na face da terra todinha. Eu coloquei um vídeo anterior aí e falei sobre esse assunto aí, tá bom? E continuando aqui, olha. Pecado esclarece. O pecado é bom para alguma coisa? Em si mesmo não. O pecado é nocivo, enganador, mortífero, mas ele também está relacionado a uma enorme quantidade de acontecimentos da experiência humana. Pecado, a escolha intencional de pensar, optar e agir ao contrário no caminho de Deus. É bom como explicação para a desintegração de casamentos e familiares, a respeito da lei e a ordem. A crescente perversidade, promiscuidade sexual, o abuso infantil, o consumo desenfreado, a violência em todos os níveis da sociedade, o abuso de álcool e drogas, o relativismo moral e a destruição da personalidade. Quando pecaram no Jardim do Éden, Adão e Eva poluíram o ribeiro da humanidade, bem na sua nascente. O pecado original mancha todo aquele que está no rio da humanidade. Cada pessoa adiciona os seus poluentes individuais ao fluxo da correnteza, através de atos pessoais de rebelião contra Deus e de desobediência à lei. É o dia a dia. Se você fala que você não é pecador, você já está pecando, sabe? Porque quando você se considera um pecador, tá, você vai estar sempre buscando a Deus. É que nem uma passagem de Paulo muito importante. Paulo tem um espinho na carne e ele ora para Deus 3 vezes para tirar aquele espinho da carne dele. Mas não é revelado esse espinho da carne que ele tinha. Alguns teólogos, eu também já estudei, que eu sou teólogo também, já estudei. Diz que era uma coisa visível que as pessoas viam nele. Poderia ser um problema no olho dele, sabe? Que as pessoas viam que ele tinha esse problema. Uns falam que era ele tinha uns defeitos no corpo, mas nada disso é comprovado, tá? Nada disso é comprovado. Mas esse espinho na carne, Deus falou: olha, a minha graça te basta. Vai vendo, Deus não tirou isso de Paulo para ele ficar dependente de Deus. Muitas vezes, se você pede muita coisa para Deus, Deus não te ouve ou algo assim que você está pedindo, tá? Fica tranquilo, Deus sabe o que está fazendo. Porque se ele tira esse problema que Paulo tinha, poderia o Paulo ser muito soberbo, tal. Então ele tinha que ter, perdão, ele tinha que ter esse probleminha para ser dependente de Deus. Muitas vezes nós temos um problema para a gente ser dependente de Deus, para nós não bater no peito e achar que é o bambambam da coisa, tá bom? Isso foi só uma passagem de Paulo que eu passei para vocês, tá? Seguindo aqui, para terminar, pecado nos leva a Deus. O pecado nos leva a Deus. Ah, mas como assim? Eu vou explicar para você. Se você está no pecado, você vai buscar quem para poder sair do pecado? Deus, ok? Então, é o que a gente vai ver aqui. O pecado nos leva a Deus. O que há de bom no pecado? Este conceito moral nos força a reconhecer que algo
errado com nossa bússola moral. O pecado explica por que não seguimos os impulsos nobres quando os temos. E por que a maioria dos nossos impulsos não é exatamente nobre? O pecado, o velho e asqueroso pecado, nos impede a voltarmos a Deus, de modo que nossas ofensas morais possam ser perdoadas através da morte de Cristo. Não podemos lidar com o pecado por nossos próprios esforços. O pecado também nos leva os cristãos, os crentes, os evangélicos, vamos colocar nessa linha, né? Em Jesus, a buscarem a sua ajuda a cada dia na tarefa de revitalizar as suas mentes, os seus desejos e o curso de suas ações. É que eu acabei de comentar com vocês. Quando você tem algum problema, alguma situação, você tem um pecado ou vários pecados, você vai buscar Deus, você vai buscar orientação a Deus, você vai ler Bíblia, você vai buscar, você vai tirar informações. Então é uma busca que você tem em Deus. Então o pecado é mal de um lado, bom, entre aspas, do outro lado que você busca a Deus. Tá bom? Foi o que eu expliquei de Paulo para vocês. Ele orou, mas Deus não tirou. O pecado é bom para quê? A presença do pecado desmente a noção de que todos nós somos homens e mulheres decentes que precisam apenas dar um tudo de si para ir para o céu. Esta é uma ideia demoníaca. Admita a presença do pecado em sua vida. As boas novas de perdão e salvação através de Jesus está às mãos. Foi o que eu comentei aqui com vocês, sabe? Então o pecado, claro, não tem nada de bom no pecado. Tudo é mal. Mas a Bíblia diz que, já falei para você, no mundo tereis aflições. Seja forte, persistente. Foi que nem Paulo. Paulo foi forte e resistente. Não deixou se dominar. Os discípulos também não deixaram se dominar. O único que deu uma bobeira foi Judas. Pisou na bola lá, traiu Jesus. E a história vocês sabem onde terminou. Mas o pecado na atualidade é um veículo, tá, que te leva a Deus. Tá? Porque se você for perfeitinho, você achar que é perfeitinho, porque você é um crente ou evangélico, é um cristão genuíno, sabe? Que você vai para o céu porque você é bom, você é humilde, você... Tira isso da cabeça, amigão. Não tem nada a ver não, tá bom? O que importa é você estar na presença de Deus, ser um cristão genuíno, sem ser hipócrita, sabe? O que acontece para você no herdar o reino? Se você pegar lá em 1 Romanos, ali você vai ver o que é que não te leva aos céus, sabe? É mentira, é prostituição, é homicida, é adultério, é traição. Ali tem tudo que não te leva aos céus, tá? Na Bíblia, se você pegar a Bíblia e ler direitinho lá o Novo Testamento, Jesus fala mais do inferno do que do céu. Por que ele fala mais do inferno do que do céu? Para você não ir para o inferno. Leia os evangelhos, o Novo Testamento todo. Jesus bate fortemente no pecado. Ele fala do inferno praticamente quase todos os 3 anos dele de ministério. Ele fala para você não ir para o inferno, desvia das coisas maus, desvia do inferno, sabe? Claro que ele fala do céu. Se ele está falando para você não ir para o inferno, ele quer a sua alma no céu, tá? Então se você pegar lá, você vai ver, na realidade, que Jesus bate nos fariseus lá, chama eles de hipócritas, sabe? Serpentes venenosas. Jesus bate pesado no pecado, tá? Então, se você é um pecador hoje, todos nós somos pecadores, estamos sempre tentando melhorar nossas vidas, né? Procure a Jesus, procure a Deus, que é o único caminho, tá bom? Não tem outro caminho para você sair do pecado, não, tá? Então, a palavra que eu te deixo hoje para reflexão, para sua vida, o que há de bom no pecado? O que você acha? Tem alguma coisa de bom no pecado?
Você tem pecado? Então, procura Deus, vai no caminho, vai ler Bíblia, tá? Vai tentar sair desse pecado. É duro? É duro. Tem pecado que está enraizado na nossa vida que não consegue tirar. Mas se você buscar Jesus, buscar a presença dele, ele vai te ajudar. Pode até ser que você não saia, mas ele vai tentar te ajudar de toda maneira. Ele vai te dar as armas para poder sair. Jesus não vai fazer. Jesus não tem varinha mágica, tá? Você pede para Jesus, ele vai te dar as armas para você poder sair, que eu falei no vídeo passado, né? Você vai lá em Efésios, no capítulo 6, você vai ver o que Jesus te dá, o que Deus te dá de arma para você lutar contra a maldade, contra o pecado. Tá bom? Então eu te dei essa palavra hoje de reflexão na tua vida aí. Presta atenção, saia do pecado e vai viver uma vida digna na presença de Deus, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe a todos, Deus proteja a tua casa e a tua família, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.